Os conflitos acontecem na vida para gerar movimento. Como saber se tu tá focando na solução ou se tu tá sendo mais um problema? Ser um problema, focar na solução, como é que tu sabe se tu tá sendo um problema aí ou se tu tá contribuindo na solução? Tem às vezes que a gente não se dá conta que a gente tá atrapalhando. Vamos lá, pega teu shima, teu café, tua água, o que for. Eu já tô com o meu aqui, deixa eu dar o meu gole aqui. Minhas anotações, quem me conhece aqui no canal, que já assiste outros vídeos, sabe como é que funciona aqui a dinâmica. Às vezes a gente fala com shima, às vezes a gente fala sem shima, às vezes tem anotação, às vezes não tem. Aqui é um momento ao qual tu pode colocar para rodar aí esse vídeo enquanto tu estiver fazendo outra coisa, de repente se tu tá me escutando em outra plataforma, enquanto tá dirigindo, enfim. Escutando, né? Dirigindo e escutando, não é assistir enquanto dirige, que é perigosíssimo. Para a gente poder trocar essa ideia e eu compartilhar com vocês mais uma maneira que vocês vão conseguir avançar e desbloquear e destravar e enxergar a vida de uma maneira a qual tu vai sair desse vídeo melhor do que tu entrou. Eu não tô dizendo que tu esteja ruim, mas eu tô dizendo que se tu chegou aqui é porque alguma coisa a mais dentro de ti tá chamando para te se melhorar em alguma coisinha. E essa coisinha nós vamos fazer aqui hoje. Vamos lá. Quando eu pensei nesse assunto, me veio uma frase que eu escutei de uma pessoa ao qual eu venho me desenvolvendo muito. Um ser humano que se chama Professora Susana Schwantz. O professora não é o nome dela, mas é como as pessoas realmente conhecem ela por aí. A Susana Schwantz teve uma vez, no meio de umas conversas que a gente estava tendo, que ela soltou uma frase que dizia assim: como é bom passar pela vida sem ser um fardo. Quando ela soltou aquela frase no meio da conversa, talvez ela nem se lembre que ela tenha dito isso, mas eu anotei, né? Eu sempre com os meus bilhetes aí escrevendo. Quando ela falou aquilo, mesmo eu, Monique, há mais de 14 anos, dependendo do ano aí que tu vai estar assistindo esse vídeo, investindo nessa parte de desenvolvimento humano muito em mim antes, muito em me conhecer, em me compreender, entender as minhas dores, os meus conflitos, atravessar os meus problemas. Mesmo com todo esse tempo investindo nisso e focando nisso, eu ainda olhei assim para mim com aquela frase que ela falou. Eu olhei, aquela frase fez eu me enxergar e me fazer a seguinte pergunta: aonde eu estou sendo um fardo? Em que lugar? Com quem? De que maneira eu estou sendo um fardo na vida de alguém? Ou no projeto? Ou, enfim, nos lugares que eu convivo, com as pessoas que eu habito. Naquele momento eu estava atravessando alguns conflitos meus internos. E aquela frase ela veio justamente para me fazer pensar. Peraí, às vezes a minha ânsia de querer ajudar as pessoas, de querer fazer, de querer estar sempre presente, de querer aliviar às vezes o fardo da outra pessoa, eu acabo me tornando um fardo. Eu acabo sendo um peso na vida daquela pessoa, porque eu mais atrapalho do que eu ajudo. Eu mais sou um problema do que eu foco na solução. Só que para mim, pensando naquele momento, era meio estranho de perceber desse ângulo, porque afinal, a minha intenção interna, eu queria ajudar. Eu faço as coisas para ajudar, então eu jamais serei um problema na vida das pessoas. Eu tô fazendo para ajudar? Como assim que eu vou olhar para mim e vou pensar que eu tô sendo um problema naquele momento? E aquela frase fez virar uma chave dentro de mim. São várias, né? Ao longo da nossa vida, enquanto estamos vivos, a gente vai virando várias chaves. Algumas chaves mestras, que vão desbloqueando várias coisas ao mesmo tempo. Outras que vão desbloqueando uma portinha, uma janelinha, um quadradinho por vez. E essa frase, ela me trouxe esse desbloqueio de olhar para mim e perceber, ok, eu entendi naquele momento aonde que eu estava sendo um fardo. Na vida de quem que eu estava sendo um fardo, de que maneira eu estava sendo um fardo. E ser um fardo aqui, gente, parece ser aquela coisa, né? Meu Deus, ser um fardo parece algo, nossa, um castigo. Não, ser um fardo é aonde tu tá mais atrapalhando do que tu tá ajudando.
E aí eu parei para prestar atenção e eu encontrei aonde que eu estava mais atrapalhando do que ajudando, mesmo eu achando que eu estivesse ajudando. Eu trouxe para mim a minha responsabilidade e enxerguei até onde eu podia ir, aonde era a minha responsabilidade, aonde era da outra pessoa e aonde era território da outra pessoa. Era onde a outra pessoa tinha que caminhar. Era onde a outra pessoa tinha que fazer os movimentos dela para conseguir fazer os avanços dela. Mesmo eu já sabendo alguns caminhos, mesmo eu podendo contribuir com o que eu sabia, mesmo eu enxergando diversas soluções para a vida daquela pessoa, mas eu ainda precisava ficar no meu lugar, pegar a minha responsabilidade, que era só até aí que eu podia ir, e deixar que a outra pessoa vivesse o que ela precisava viver naquele momento. Então, naquele instante, eu solucionei muitos conflitos, porque daquilo eu fui passando para todas as áreas da minha vida essa pergunta: onde que eu estou mais atrapalhando do que ajudando? Onde eu vejo que eu estou em excesso? Onde eu vejo que eu estou passando pela vida dessa pessoa, ou eu estou participando deste projeto de trabalho ou desta parceria e eu estou mais atrapalhando do que ajudando? Então, essa frase fez eu desbloquear esse tamanho de percepções que fez com que eu atravessasse os conflitos naquele momento. E agora eu vou te mostrar o que a gente começou falando no vídeo de uma forma muito simples e super fácil. Tu vai assimilar isso e tu vai... Ah, é isso mesmo então. Focar na solução é tu deixar de ser parte do problema. É tu ser a pessoa que deixa de criar mais problema. É deixar de fazer parte disso, é não colocar lenha na fogueira, é ver que o negócio está pegando fogo e não ir lá e alimentar. Em resumo, é ser a pessoa que não cria mais problemas. Por mais que dentro de ti tu tenha aquela boa intenção, aquela maravilhosa intenção, aquele coração gigante que tu quer ajudar, que tu enxergou que tem... Aquilo que eu comentei com vocês primeiro, tu enxergou que tem a saída, que, nossa, se aquela pessoa, se tu falar isso para aquela pessoa e ela perceber, meu Deus, vai mudar completamente a vida dela, vai ser muito mais fácil para ela vai super ser bem mais tranquilo dela atravessar aquele problema, eu vou ajudar ela a solucionar. Por mais de toda essa tua boa vontade, essa tua boa intenção de colaborar, tudo tem um tempo para ser dito, uma maneira de ser dito e também às vezes não precisa ser dito. Então esse balanço que tu vai precisar fazer, esse equilíbrio de olhar para ti, pegar toda essa tua boa intenção, esse teu golpe de visão, de vista, que por vezes vem da tua experiência de vida, vem de tudo que tu estuda, vem de todas as coisas que tu vem se desenvolvendo, isso vai alimentando, né? E aí tu começa a enxergar as coisas e tu quer tanto ajudar que tu acaba mais atrapalhando. Tu acaba chegando pra pessoa e entregando um conselho que ela não pediu. Tu acaba interferindo num projeto, em alguma ideia que a pessoa não pediu, ou a pessoa até te pediu, mas aí tu vai lá, ela te pediu um dedo, tu vai lá e tu dá a mão, tu dá um braço, tu dá o corpo inteiro, quando tu vê, tu deixou de fazer as tuas coisas porque tu foi lá ajudar completamente a pessoa. Aí a pessoa não retornou pra ti do jeito que tu esperava, tu já se frustra, tu já se fecha, tu já acha que as pessoas estão te abusando, tu já acha que as pessoas nunca te escutam, aí tu começa a se frustrar e aí tu faz todo um movimento contrário, que é se fechar e não querer mais ajudar ninguém. É se encolher e dizer, quer saber também, nunca mais vou falar nada, não vou mais ajudar ninguém, vou viver minha vida, aí tu é um problema. Aí tu acaba de se transformar num fardo pro mundo, num problema pro mundo, porque se tu é uma pessoa que tem golpe de visão, tem uma boa intenção, tá prestativa para ajudar, tu só precisa regular isso em ti. Fazer essa regulagem aí, como a gente faz num carro que tem que ter manutenção, nos equipamentos aí da tecnologia, tu precisa limpar a casa da gente, a gente precisa manter ela alinhada, limpinha, regulada, entende? Tu também é a mesma coisa. Tu vai se regular para entender aonde é o momento de falar,
Como que tu vai abordar, de que maneira, para que essa frustração, esse retorno da outra pessoa não impacte em ti de uma maneira negativa e tu consiga olhar para aquilo de uma forma realmente que tu está contribuindo na vida da pessoa, na medida certa, no tamanho que é para ser naquele momento. De repente, a tua vontade de falar, a tua boa intenção, todas as melhorias que tu gostaria de entregar para essa pessoa é desse tamanho. É um caminhão de coisa que tu tem de informação que tu pode ajudar a pessoa. Mas quando tu consegue fazer a leitura, quando tu consegue ser o tipo de pessoa que consegue fazer a leitura do ambiente, fazer a leitura da pessoa, compreender o momento de vida da pessoa, o recorte que ela está passando, a situação que ela está, tu vai conseguir entender o quanto desse caminhão de coisa que tu tem para entregar para ela que tu pode entregar naquele momento. Então, por vezes, tu não vai poder só simplesmente pegar e erguer a caçamba do caminhão e encher a pessoa de coisa. Não, de repente tu vai precisar pegar uma pedrinha e entregar uma pedrinha. A pessoa está precisando daquela pedrinha naquele momento. Estou usando pedrinha, mas enfim, vamos pensar que a pedrinha é a solução, não é a pedra do sapato aqui, tá? Então a pessoa está precisando desse tijolinho na construção dela, entende? Essa pedrinha de basalto aí na construção dela. Ela não está precisando do caminhão inteiro no momento. Ela não tem espaço para botar esse caminhão de pedra. Ela não tem estrutura para suportar aquilo, ela não tem pessoas ainda, ela não consegue construir direito, ela não sabe direito ainda como construir ainda, ela não sabe se ela cola, gruda, se ela tem que fazer concreto, se ela bota o que for, entendeu? Ela não sabe ainda direito, então se tu derrubar aquele caminhão de pedra em cima dela, vai ser mais um peso, mais um fardo do que realmente ajudar. E tem vezes que tu precisa realmente só erguer a caçamba e derrubar um monte de coisa, e a pessoa é aquela pessoa que pegou tudo aquilo e ela, aos poucos, ela vai pegando uma por uma e vai construindo e vai fazendo a plataforma dela, a vida dela, vai construindo as áreas, a cozinha, a vida íntima, sei lá, ela vai construindo relacionamento, ela vai construindo no trabalho, entende? Tem vários tipos de pessoas que funcionam de maneiras diferentes no planeta e nem todas funcionam exatamente do jeito que tu funciona. Então, se tu é a pessoa que se te derruba uma carga de pedra em cima ali no teu terreno, tu dá um jeito com aquilo, tudo bem. Agora, tem pessoas que não. Tem pessoas que tu precisa só entregar uma pedra e deixar ela lá fazendo o movimento dela. Depois, tu entrega a outra. Pode ser que dali um tempo nem é tu que vai fazer a entrega, vai ser outra pessoa que vai chegar e vai contribuir com outro tipo de conhecimento, entende? Aí, tu vai me perguntar assim, ok, Monique, peraí. Deixa eu molhar minha garganta aqui. Como é que eu faço para ser esse tipo de pessoa que consigo fazer todo esse movimento que tu tá falando de entender quando é a hora de entregar um monte de informação e quando é a hora de ser só uma fração, só um recorte, só uma frase de repente? Como que eu faço para ser esse tipo de pessoa? Como, por exemplo, eu comecei o vídeo falando que no meio de uma conversa, uma frase impactou tanto na minha vida que fez todo um movimento, eu resolvi um monte de conflito naquele momento, inclusive tô aqui, aquela mesma frase tá aqui alimentando esse vídeo, eu tô transferindo para ti esse conhecimento, compartilhando contigo essa experiência para te conseguir fazer um movimento na tua vida também. Uma frase, uma pedra, um tijolinho, o que tu quiser chamar, entende? Então, como é que tu faz? Aí tu tá se perguntando, Monique, como é que eu faço então para ser essa pessoa que eu consigo fazer essa regulação? Uma única coisa, continua te desenvolvendo como ser humano. Tu não é um animal e tu não é um robô. Tu é um ser humano, tu é uma raça, a tua raça aí é a mesma que a minha. Nós somos da mesma laia, da mesma raça. Continua te desenvolvendo como ser humano. Como que eu faço isso, Monique? Como é que eu continuo me desenvolvendo como ser humano? Aqui, nesse canal, por exemplo, nessa plataforma e nesse canal, tu encontra muito conteúdo que vai te levar sempre pra frente. Talvez não sejam todos os meus vídeos que vão fazer sentido pra ti, entende? Mas tu vai fuçar ali, tu vai encontrar um monte de coisa que vai te ajudar num recorte da vida que tu tá atravessando.
Aqui é uma maneira de tu se desenvolver, através de livros é uma maneira de tu se desenvolver, através de tu participar de vivências, conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, aprender a se observar mais quando tu estiver no meio desses lugares diferentes, com essas pessoas. Quando eu falo pessoas diferentes, vocês não precisam pegar uma pessoa completamente radical, fisicamente diferente, estilos completamente diferentes, não é só isso. Mas são pessoas que às vezes não concordam exatamente com o teu estilo de vida, não concordam exatamente com algumas coisas que tu da maneira como tu vive, como tu pensa, entendeu? Pessoas que vêm com filosofias de vidas diferentes da tua, pensamentos de modos de viver diferentes do teu. Quando tu estiver no meio dessas pessoas, tu vai começar a perceber como é que o teu corpo se comporta, como é que tu se expressa, se tu fica acuado, se tu tem um tom de voz agressivo, se tu sabe se posicionar, como tu se posiciona. Tu começa a te perceber, a se enxergar interagindo com aquelas pessoas que nem sempre todas concordam contigo. Porque vamos combinar, eu olho para cá porque eu não vou me perder no tempo aí, né, que eu começo a conversar com vocês. Vamos combinar aqui comigo. É muito confortável tu estar em lugares com pessoas e com música, com tudo que é exatamente o teu estilo, como tu ama viver. É muito confortável, é muito prazeroso. Mas a vida, às vezes, ela nos coloca em ambientes que são distintos, justamente para que a gente possa sentir esse impacto e a gente se perceba, se observe, pô, olha aí como é que eu reagi nesse lugar que a pessoa fez um enfrentamento comigo, ou discordou de algo do que eu disse, ou da maneira como eu vivo, ou enfim, fez alguma colocação que não foi tão favorável naquele momento. Como é que eu me desenvolvo, né, naquela situação? Como é que eu me comporto? Quem que eu sou no meio desse tipo de pessoas que não concordam muito com o que eu falo? Então tu começa a fazer esse movimento de se observar e olhar para ti, dentro de ti, o teu movimento interno, para daí sim tu começar a olhar para fora e começar a enxergar as nuances, as diferenças, o ambiente, para finalmente tu chegar num momento que tu precisa entregar um conselho de repente para alguém e já ter feito essa leitura de entender, pô, será que agora é a melhor maneira? Será o melhor momento? Será que se eu falar agora, preciso falar mais rapidinho? Será que eu tenho que falar mais devagar? Será que o meu tom de voz tem que ser mais, de que maneira? O meu corpo, como é que tá? Ele tá mais pendido para baixo? Ele tá mais, né, ereto? Como é que eu tô? Como é que eu preciso encontrar ali, às vezes, trocar pneu com o carro andando, como a gente diz? Como é que eu faço isso trocando o pneu com o carro andando no dia a dia? Tu vai te desenvolvendo através disso tudo que eu falei até agora, tu vai conseguir ter essa facilidade e desenvolver cada dia mais essa habilidade de fazer a mesma coisa que tu faz contigo, de se alimentar de conhecimento, de se observar, de entender, de se analisar, de ver onde tu pode melhorar, onde são os melhores momentos que tu pode, lugares que é pra ti ir, lugares que já não é mais pra ti estar, pessoas que não é mais pra ti estar perto, porque já não fazem muito mais sentido, mas que tu às vezes se coloca ali perto, mas não é aonde é o teu habitat. Então tu começa a fazer todo esse movimento interno, a fazer esse discernimento, e aí tu começa a fazer isso também fora. É mais fácil, tu começa a observar as pessoas e tu consegue entender assim, essa pessoa nem adianta eu falar, entendeu? Essa pessoa aqui tem uma abertura, só que uma pedra só, um tijolinho só, pega aí, um tijolinho só. Esse tipo de pessoa aqui é do tipo de pessoa que aguenta bastante de coisa ao mesmo tempo. Então vamos botar tudo isso daqui, vou falar. Já que ela pediu, vou ser honesta e vou falar tudo isso daqui. Desse jeito é uma pessoa que lida com a verdade de uma maneira diferente, entendeu? Tu vai conseguir fazer esse movimento. Se liga num erro que eu vou compartilhar contigo agora, que acontece quando as pessoas começam a focar na solução. Esse erro é um dos erros mais comuns que acontecem, mas que a gente não pode deixá-lo ser algo natural, assim, é assim mesmo.
Tem um erro, gente, que quando tu começa a olhar para frente, olhar para os problemas e tu começa a querer mais solucionar do que ficar ali irritado e preso naquele problema, tem um erro que começa a acontecer que é o seguinte: tu começa a ter um faro, um olhar diferente. Então tu percebe os conflitos e tu já quer focar na solução, tu já quer resolver, já quer fazer o negócio acontecer. Mas tem um erro que acontece que é o seguinte: as pessoas, quando começam a focar na solução, elas começam a enxergar inclusive os erros lá do passado. Coisas que, por exemplo, tu fez lá no passado, que aconteceu lá no passado, coisas de não tão certas, coisas mais erradas, aí equivocadas, escolhas equivocadas que tu fez lá no passado e que te acarretaram em problema hoje. Talvez o problema que tu esteja passando hoje é um problema que começou lá atrás. E aí quando tu decide focar na solução dele, fazer acontecer mesmo e resolver, tu pode entrar nesse erro, que eu já tô te avisando ele aqui, justamente para que tu não caia nele, de ficar revisitando o teu passado o tempo inteiro e lembrando: ah, mas olha, naquela vez eu isso daqui, ah, mas com aquela pessoa aconteceu isso, ah, mas o fulano fez aquilo, mas naquele tempo, e tu fica revisitando. Revisitando é o quê? Tu pegar teu shima e sentar com o teu passado e ficar ali conversando com ele, com situações que já aconteceram, com coisas que não tem como mudar, porque já aconteceu. A cuia que eu tomei agora, não tem como eu tomar aquela mesma água, eu já ingeri, entendeu? Já fiz a ingestão daquele chimarrão, agora eu vou me colocar água nova e aí eu vou tomar. Agora sim, entende? Não tem como voltar no passado e naquele momento eu não queria ter posto aquela água aqui dentro, eu queria ter posto um chá. Não dá, já foi. Eu tomei aquela cuia e era água. Não tem como eu voltar e querer botar um chá. Não dá. Agora que eu percebi que eu tinha posto água e não era chá, então, acabando esse vídeo, eu vou fazer um chá e vou botar, daí sim eu vou tomar uma cuia com chá. Entendeu? Mas eu não tenho como voltar naquela cuia passada que tu me assistiu tomando e querer que tenha chá lá dentro, entende? Porque não tem, não existe, isso não existe, é uma realidade completamente ilusória achar que isso vai funcionar. Não funciona. Não dá pra te voltar no passado e ficar querendo mudar o que aconteceu. Quando tu foca na solução, tu começa a olhar pra frente, tu começa a ver também os problemas que tu não enxergou que tu tinha no passado, tu pensa: ah, então quer dizer que aquilo lá que eu falava não era tão certo assim? Sim. Ah, então quer dizer que aquele jeito que eu tratei as pessoas não eram tão positivos? Sim. Ah, então quer dizer que aquele momento, aquela escolha que eu fiz, eu não devia ter escolhido aquilo, eu deveria ter escolhido a outra coisa? Sim, tu vai começar a enxergar isso, tu vai visitar o teu passado e tu vai enxergar essas coisas. O importante é tu olhar para isso rapidinho, do mesmo jeito que tu olha para um retrovisor, de repente, vamos pensar assim, quando tu tá dirigindo, tu dá uma bisoiada e tu já olha para frente. Porque se tu ficar dirigindo olhando aqui pro retrovisorzinho para ver o que tem lá atrás, tu nunca vai conseguir ir para frente sem se acidentar. Entendeu? Cair num negócio, bater em alguém, atropelar, sabe? Pelo amor de Deus. Então tu vai precisar ficar nesse movimento. Tu pode visitar, entendeu? Pode visitar o passado para te entender aonde foram as escolhas que tu fez que não foram tão positivas e que te acarretaram num problema que tu tá vivendo hoje, de repente. Mas tu vai olhar para isso e tu vai olhar e vai dizer assim: ah, beleza, então se eu pegar isso aqui, se eu pegar essa trilha, se eu fizer desse jeito, eu vou dar com a cabeça aqui. Então eu não vou fazer. Deu, já viu, olhou pra frente, já sabe que aquilo já não é para ser feito. Então, visitar o passado de uma maneira para te aprender com aquilo que te aconteceu, mas não ficar preso naquilo. Não começar a querer mudar a historinha do que aconteceu no passado. Ah, então naquele tempo eu deveria ter feito aquela escolha, eu não fiz. Aí tu fica mentalmente ali: ai, mas eu deveria ter feito aquela escolha. Pensa só se eu tivesse feito aquela escolha, pensa só se eu tivesse feito aquilo. Meu Deus, olha, aquilo teria acontecido diferente, aquela outra coisa diferente. Meu Deus, eu deveria... Tu começa a criar uma vida em cima de uma coisa que não existe.
Não existe. Então esse erro, eu fiquei aqui com ele e contigo para te mostrar bem detalhado como é que ele funciona na tua cabeça, para que tu não fique nele, entendeu? Que tu caia fora disso aí. Quando começar a entrar esse tipo de pensamento na tua cabeça, cai fora. Cai fora disso, encontra outra saída, foca na solução, que é o quê? Olhou pro retrovisor, já olha para frente. Pega o teu volante, senta aí e olha para frente. Monique, eu não dirijo, eu não tenho carro. Pode ter pessoas aqui que não dirigem e não tem carro, tá tudo certo. Faz um teste um dia, tu tá passando aí pela rua, entra numa concessionária e pede para experimentar um carro. Diz que tu só quer experimentar para ver, entendeu? Entra na concessionária e senta no banco do motorista e faz essa experiência. Depois volta aqui e conta nos comentários para mim, eu vou querer... Adoraria entender o que passou pela tua cabeça e o que tu sentiu, para te compartilhar comigo. Senta no banco do motorista, pega esse volante e faz isso, de olhar para frente e olhar para o retrovisor. Te imagina dirigindo, olhando para frente e olhando para o retrovisor. Para te entender a dinâmica do que eu tô querendo dizer aqui. Não dá para querer focar na solução e ir para frente na vida se tu continuar olhando toda hora no que tu errou, no que aconteceu no passado e que tu quer solucionar aquilo lá. Tem problemas, tem conflitos do passado que por vezes já tá solucionado. O próprio conflito já se solucionou aí com o passar do tempo. Tu passou o tempo, tu compreendeu que foi aquilo mesmo que aconteceu, que não tinha o que fazer, que naquele momento tu estava com aquele pensamento, a outra pessoa estava com aquele pensamento e foi o melhor que vocês puderam fazer naquele instante e ponto final. Hoje vocês são pessoas diferentes, cada uma na sua vida, cada uma nas suas escolhas, cada uma no seu projeto, cada uma no seu estilo de vida e tá tudo certo, ninguém é perfeito. Olhar para o que está acontecendo hoje na tua vida, hoje, agora, compreender o que está acontecendo e mesmo às vezes sem entender muito o que está acontecendo, focar em criar saídas, estratégias, ideias de como é que tu pode resolver isso que está acontecendo na tua vida. Como que eu faço para resolver isso que está acontecendo na minha vida hoje? É essa a pergunta que tu precisa se fazer. Focar na solução é isso. Eu entendi qual é o problema, eu entendi que esse problema que está acontecendo comigo é um negócio que começou lá atrás, naquelas escolhas que eu não fiz tão bem lá no passado, me acarretou nesse problema. Ok, agora ele está aqui na minha mão. O que é que eu faço com isso? Como pode melhorar? Como eu posso atravessar? Como eu posso fazer para resolver isso? De que maneira? Quem são as pessoas que poderiam me auxiliar, me dar um conselho? Como eu começo? Por onde eu começo? De que jeito eu começo? E vai te enchendo de perguntas até tu conseguir fazer esse movimento de... Porque uma pergunta vai te levando a outra e uma resposta vai te levando a outra e assim tu vai indo cada vez mais para frente. Lembra que pode ter acontecido, esse problema que tá te acontecendo agora, pode ter acontecido ter sido acarretado por muitos anos. Algo que tu foi fazendo por repetidas vezes lá no passado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7, 10 anos da tua vida, que tu ficou pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, fazendo as coisas do mesmo jeito, e aí e hoje tu acordou ali, ai meu Deus, é verdade, é isso aqui é um problema. Hoje tu tá vendo as coisas e tu quer mudar, tu quer fazer diferente, tu quer focar na solução agora, tu não quer mais viver do mesmo jeito, beleza. Lembra que levou anos pra ti chegar até aqui, e anos tu fazendo sempre a mesma coisa. Não é da noite pro dia que tu vai conseguir resolver isso aqui. Não é da noite pro dia que tu vai simplesmente, milagrosamente resolver. É da noite pro dia sim que tu pode trocar a tua maneira de pensar. Isso é rápido. Mas na atitude, na ação, no comportamento, é algo que leva tempo. Porque tu vai precisar confiar em ti, tu vai precisar se desenvolver, tu vai precisar ser firme o suficiente para agora, de hoje em diante, já que tu
teve essa ideia, esse pensamento novo, tu se comportar daquele mesmo jeito do que tu tá pensando. Então vamos pegar um exemplo bem prático. Tu vai sair desse vídeo agora com uma nova perspectiva de vida, tu tá enxergando a tua vida, teu problema, teu conflito de uma outra forma, de uma outra maneira. Saindo desse vídeo daqui a pouquinho, que já tá finalizando, desse nosso encontro, tu já vai querer completamente mudar tudo que tá na tua vida. Não vai dar. Tem coisas às vezes que estão meio amarradas ainda, porque faz tempo que tu vem fazendo isso do mesmo jeito. Então vai levar um tempinho até tu dissolver e soltar esses nós aí, esses pontos de conflitos e ir resolvendo até atravessar e chegar naquilo que agora tu enxergou que é melhor para ti. Entende? Então, o que eu tô te convidando a fazer aqui, que isso é um convite, quer acelerar esse processo? Quer fazer com que esse movimento leve menos tempo, que seja mais rápido? Eu vou te convidar a olhar para cá, pro teu mental, pra tua cabeça, como muitas pessoas chamam, para o que tu pensa, para que tipo de pensamento que tu tem, para que jeito que tu olha a vida, de que maneira que tu enxerga as pessoas, de que maneira que tu enxerga as fases da vida, mentalidade. Procura, pega o teu telefone, dá um buscar aí nas plataformas de busca, como melhorar a minha mentalidade, como trabalhar a minha mentalidade, como me desenvolver. Eu deixei aqui muitos caminhos. Aí no meio do vídeo, lembra que eu falei sobre livros, sobre os vídeos aqui do meu canal, sobre outras plataformas, sobre vivências, conhecer pessoas, lugares, se colocar em ambientes, até mesmo tu ir na concessionária e sentar num carro, se tu é uma pessoa que não dirige ainda, ou que está pensando em trocar de carro, ir lá experimentar um carro melhor, enfim, tudo isso é um conjunto de coisas que vão te ajudar a acelerar e tu conseguir atravessar esse conflito mais rápido, porque tu vai fazer o seguinte, as estratégias vão começar a vir e tu vai focando na solução e a tua cabeça, o teu pensamento, ele está direcionado para uma coisa só, quer focar na solução, quer fazer parte da solução e não mais do problema. E parar de ser essa pessoa que fica aí reclamando, que fica aí chorando, que ai, mas é que também podia ter sido feito assim, mas aconteceu, ai, eu não tenho que mude mais, já foi mesmo, não tenho que mude. Isso aí vai te travar, vai te parar, vai te fazer ficar parado ali, reclamando e não ir para frente. Quando tu desenvolve a tua mentalidade, a tua cabeça, e tu foca na solução, e tu pensa assim, vai dar certo, eu confio, eu ainda não sei como, de repente não sei direito como fazer, mas eu tenho certeza que isso vai funcionar. De um jeito ou de outro eu vou fazer funcionar. A tua mentalidade muda e as coisas começam a acontecer e ir para frente. Tu vai chegar onde tu quer chegar, mesmo que tu tenha que de repente, vamos pegar a analogia do carro, estacionar, dormir num hotel, parar um pouco para descansar, fazer um xixi, não importa como. De repente furou um pneu, tu vai ter que trocar, ou vai ter que parar, deixar o carro, pegar um ônibus, pegar um avião, não interessa, tu vai chegar. De algum jeito ou de outro tu vai chegar. É essa mentalidade que tu precisa cada vez mais fortalecer e manter ela ativa dentro de ti. A maneira como você pensa acelera a solução dos conflitos. E eu vou deixar um convite para ti que chegou até aqui e que fez sentido de alguma maneira, de alguma forma, o que a gente conversou aqui. Eu vou te deixar um convite para, nos próximos 7 dias aí, tu fazer esse movimento, escolher uma coisa aqui do vídeo, alguma coisa aqui do nosso encontro de hoje e aplicar. Monique, eu gostei da ideia de assistir um outro vídeo. Fuça aqui no meu canal, tá cheio de vídeo. Monique, eu gostei da ideia de conhecer um lugar diferente. Vou me colocar aí, vou na estrada, vou conhecer nem que seja uma cidade vizinha, um lugar que eu nunca conheci, tomar um café num lugar diferente. Vai. Monique, tô a fim de conhecer pessoas diferentes. Vai. Vai num ambiente diferente, que tu nunca foi, lá tu vai encontrar pessoas diferentes. Só tu, de repente, trocando o restaurante que tu vai, tu já vai encontrar pessoas diferentes. E se tu é do tipo de pessoa que gosta de ler,
que tu se sentiu convidado a fazer leituras diferentes, a ler e conhecer, a acessar conhecimento através da leitura, eu vou te deixar um outro presente aqui, que é um link, tá aqui, né? Vou deixar aqui nas descrições, que é um guia prático para prosperar e ser livre. Esse guia, ele foi construído junto com a minha parceira, a Ivete Maria, e a gente entregou dentro dele, transmitiu para vocês realmente o nome dele, te ajudar a prosperar e ser livre dentro de ti mesmo, sem esperar que essa tua liberdade, sem esperar que essa tua prosperidade venha de algum lugar. A gente te ajuda nesse guia inicial a construir isso contigo mesmo. Então tem o link ali para te acessar, para te adquirir o teu. É um valor super acessível, que tu consegue depois, inclusive, indicar esse link para outros amigos teus e compartilhar aí nos grupos, para te conseguir realmente chegar nele, né? Acessar ele com facilidade. Por isso que eu falei que ele é acessível. Tu acessa ele com facilidade e tu consegue sair depois da leitura completamente com uma visão voltada em ainda mais a melhorar, a focar na solução, a ser uma pessoa que realmente mais traz leveza para o mundo do que se torna um fardo. E eu estou falando isso contigo porque eu também passo por isso. Comecei o vídeo falando sobre isso, inclusive. Eu também tenho os meus momentos de nuance, eu sou ser humano, eu trabalho com desenvolvimento humano e mesmo assim isso me acontece. Eu trabalho com gestão de conflitos de bem-estar e mesmo assim isso me acontece. Justamente para que eu cada vez mais seja uma pessoa ainda mais especialista para te entregar essas transformações, te transmitir, te transferir esse conhecimento. Então eu sempre vou estar aqui, qualquer conteúdo meu que tu enxergar nessa plataforma ou nas redes vizinhas, tu sempre vai chegar em algum conteúdo meu e tu vai sair com alguma coisa que vai te encorajar, que vai te acolher, que vai te fazer ir pra frente. Então esse vídeo é um presente para ti. Esse material que eu tô deixando aqui também é uma maneira de tu conseguir investir em ti mesmo. Se tu quer sair do vídeo já investindo em ti, clica no link, já acessa e aproveita essa oportunidade, essa era que a gente está vivendo, que a gente tem essa facilidade de conseguir descobrir as coisas. Há muito tempo atrás as pessoas não tinham essa facilidade. Elas até tinham vontades e desejos de serem diferentes, mas elas não tinham um celular aí para acessar. Elas mal e mal tinham acesso a livros às vezes. A gente está ainda em eras de pessoas que não tinham nem luz. Entendeu? E a gente já tá na tecnologia aí gigantesca hoje. Então aproveita que tu tá no meio disso tudo hoje e que tem essa facilidade e faz a tua vida acontecer pra frente. Pra frente, pra frente, pra frente. Foca na solução. Te espero no próximo vídeo. Um beijo.